Mateus 7, 16 a 20. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Tá bom até aí. Jesus dizendo: por seus frutos o conhecereis. Ele diz aqui, irmãos, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Lógico que não. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto bom corta-se, lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. A árvore má com os seus frutos é o pecador, é o homem com a sua natureza. Pecador é quem tem uma natureza pecadora e por causa dessa natureza não pode deixar de cometer pecado. É uma relação escrava, irmãos. É uma relação de causa e efeito. Pecador é quem vive na prática do pecado, logo não é santo. O santo não pratica pecado, nem pouco, nem muito, nem de vez em quando, porque ele é santo, porque o santo, que é Jesus, vive nele. A vida santa de Jesus se manifesta no santo. Adão não tinha natureza pecaminosa quando pecou, mas também não tinha natureza divina, não tinha natureza de Deus nele. Ele teria a natureza de Deus nele se tivesse comido da árvore da vida. Que vida, irmãos? A vida de Cristo, a vida de Deus, a vida eterna. No pecado, ele não podia mais receber a vida nele, a vida de Deus. Assim como se tivesse a vida de Deus nele, não poderia participar do pecado. Cristo veio para tirar essa natureza velha, pecaminosa de nós e nos fazer participantes da sua natureza, da natureza divina. Quando Adão foi criado, eu não creio que ele foi criado com natureza divina. Foi criado para participar da natureza divina, como já comentamos. Mas na regeneração, no novo nascimento,
Quando Deus tira a nossa velha natureza na cruz, na morte com Ele, e na ressurreição, Ele vem viver em nós a sua vida, a sua natureza, Ele nos faz participante. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Natureza divina, aí fala de participação. Você participa da natureza divina, porque ela está em você, porque Cristo está em você. Tito, capítulo 1, versos 1, 2 e 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Veja a fé dos eleitos, porque tem os eleitos de Deus. Aqui o texto está dizendo. Ele fala de uma vida eterna, da vida de Cristo, que é a vida de Deus, que Deus havia prometido para os seus eleitos antes de qualquer coisa, antes da fundação do mundo, e que ele diz aqui que agora, pela pregação da palavra, essa vida está sendo pregada, revelada, como estou fazendo hoje. E no Salmo 86, verso 2, vamos ler novamente. Guarda a minha alma, pois sou santo, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Lê novamente. Guarda a minha alma, pois sou santo, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. E daí? Santo ou pecador? A palavra de Deus, o salmista está respondendo: sou santo. Eu também sou santo. Santo no pecado é uma aberração. Santo no pecado é uma profanação. É um equívoco, irmãos. Esse equívoco pode ser por conta da confusão, por causa da tentação. Mas, irmãos, você não confunda a tentação com o pecado. Tentação não é pecado. Tentação não é pecado nem obrigação. Você não está obrigado a pecar quando você é tentado. O próprio Jesus foi tentado em tudo, diz a palavra, mas não pecou jamais. Agora, Jesus vivendo em nós, teria ele outro comportamento? Hebreus, capítulo 13, verso 20 e 21.
Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, o qual seja a glória para todo sempre. Amém. Preste atenção aqui. Ora, o Deus da paz vos aperfeiçoe. Não é você, não é você. Aqui diz o Deus da paz vos aperfeiçoe em tudo, em todo bem e em tudo também, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós. Veja bem, aqui é Jesus, é o Deus da paz, é aquele que morreu, que ressuscitou, que vive em nós. Aqui diz, operando em vós, em é dentro, em vós, o que é agradável diante dele por Jesus Cristo. Deus mesmo opera o que é agradável, o que Ele quer, o que Ele gosta na nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Maravilha! Este texto, irmãos, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, santificados em Cristo, chamados santos. Primeiro, Deus nos santifica em Cristo, depois Ele nos chama santos. Deus não iria chamar alguém de santo se Ele não fosse. Que privilégio, irmãos, ser chamados de santos. Salmo 50, o verso 5. Esse texto está falando algo maravilhoso aí. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Ajuntai-me os meus santos. Deus está chamando meus santos. É assim que Deus conhece o seu povo. É assim que Ele chama o seu povo. Ajuntai-me os seus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Sacrifícios aqui se referem aos sacrifícios de animais que Deus havia instituído lá no Antigo Testamento e que apontavam, irmãos, esses sacrifícios apontavam para a cruz do Calvário, apontavam para a crucificação de Cristo. A aliança que está aí no texto, a aliança também está apontando para a mesma coisa, para a cruz do Calvário. No Velho Testamento era uma aliança provisória,
mas a nova aliança do Novo Testamento é permanente e totalmente satisfatória. Irmãos, o sacrifício de Cristo resolve definitivamente a questão do pecado. O sacrifício de Cristo faz e fez a remoção da natureza pecadora e resolve a questão do pecado. O sacrifício de Cristo não tem necessidade de ser repetido. Por quê? Porque o pecado não se repete mais na vida daqueles que foram redimidos por Ele. O sacrifício de Cristo, irmãos, tem este poder. O povo lá do Salmo 50 não entendeu o que Deus queria com aqueles sacrifícios. Salmo 50, o verso 14: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. No verso 5 ele falou dos sacrifícios da aliança, e no verso 14 ele diz: oferece a Deus sacrifícios de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Irmãos, Deus queria que o povo fizesse aqueles sacrifícios com gratidão por aquele que viria para morrer por eles e levá-los a morrer com ele para fazer a bendita libertação e trazer a solução do pecado. Jesus é aquele que vinha para acabar com a natureza do pecado e libertá-los verdadeiramente do pecado. Então, irmãos, Deus nos vê santos, porque Ele nos fez santos. Ele me chama de santo. Que privilégio, o próprio Deus me chamar de santo. Você é o meu santo, porque eu lhe fiz santo. Marcos, capítulo 1, verso 24. Tem mais gente, ou tem mais seres que reconhecem os santos, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos. Bem sei que és o Santo de Deus. Bem sei que és o Santo de Deus. Quem é que está dizendo? Quem é que está dizendo? Os demônios. Os demônios. Os demônios também reconhecem os santos de Deus. Marcos 6, verso 20. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo, de boa mente o ouvia. Herodes temia João Batista, sabendo que era homem justo e santo. O mundo, os governantes, os poderes deste mundo, irmãos, também reconhecem os santos de Deus
e nem precisa se reunir diante do palácio. Não precisa. Para gritar lá. Para ir lá, trocar o nome do pecado. Chamar o pecado de comportamento. Porque o pecado não é comportamento. É uma natureza que precisa ser crucificada com Cristo naquela cruz. Mas o meu privilégio mesmo, irmãos, é Deus me chamando de seu santo. Hoje, a palavra crente é mais citada do que a palavra santo. Crente, o que é crente? Crente é todo aquele que crê. Há muita gente crente em muitas coisas. E há muitos, irmãos, que são crentes em Deus e jamais foram santos. Tiago, capítulo 2, o verso 19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios os creem e estremecem. Viu aí? Você viu que ser crente não diz muito. Não diz muito. Houve uma época, irmãos, na história da igreja, que esta palavra crente estava relacionada com uma experiência real com Deus, mas agora perdeu aquele significado. Segundo Tiago, os demônios são crentes. Você viu aí o texto. Tiago diz que os demônios são crentes. Lê novamente o texto, irmão. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tu crês que há um só Deus? Veja o detalhe. Um só Deus. Os demônios não são politeístas. Politeístas são os homens que creem em muitos deuses. Os demônios não. Os demônios acreditam em um só Deus. Em um só. Então, irmãos, esse conceito odierno de crente, pecador, é um passo largo ao inferno. Esse conceito de igrejificar o homem é prepará-lo para o inferno. Tornar o homem um religioso é prepará-lo para o inferno. Tornar-se um ministro, um pastor, sem santidade, é pastor para o inferno. Sem santidade, irmãos, ninguém verá o Senhor, diz a palavra de Deus. Enquanto Deus não fazer de você um santo, você não tem condições nenhuma de entrar no reino de Deus. Um pregador, pregando em um congresso, voltou-se para um jovem e perguntou: moço, você é santo? Ele se encolheu na cadeira,
sem responder nada. Então o pregador voltou-se para uma moça. Você é santa, moça? Aí o povo começou a rir. Então o pregador voltou-se para o auditório e disse: então vocês também não são santos, porque estão rindo da palavra santo. Irmãos, santidade virou piada até nos meios evangélicos. Não sou santo, mas sou crente. Não sou santo, mas sou evangélico. Não sou santo, mas sou membro de igreja. Não sou santo, mas sou dizimista. Não sou santo, mas sou formado pelo seminário. Sou pastor da igreja. Então, se você não é santo, você não vai ver a Deus. Exatamente, porque você não tem esta santidade de coração, essa santidade de Deus em você. Se você pega uma pérola do meio do chiqueiro, você limpa bem e usa. Você tira um objeto que está numa contaminação, remove toda a contaminação e usa. Deus é assim também. Agora, como Deus separa você para Ele, como Deus separa para si uma pessoa, como Deus pode santificar uma pessoa para si? Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20, não tem outro caminho, o caminho é esse. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Verso 19 diz: porque eu pela lei estou morto para viver para Deus. Estou morto para viver para Deus. Viver para Deus, irmãos, já é ser santo. Se você vive para Deus, de fato você é santo. Uma pessoa só pode viver para Deus depois de morrer em Cristo, diz o texto. Por que morrer, irmão? Por que morrer? Morrer para remover do seu interior todo o pecado, toda iniquidade, toda imundície, toda a sua velha natureza. Viver para Deus só depois de mortos. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nenhuma pessoa pode ter experiência de santidade sem esta morte com Cristo. Viver para aquele que morreu e ressuscitou por nós é santidade, irmãos. Viver para aquele que morreu por mim e ressuscitou por mim, diz o versículo 15, é santidade. Jesus morreu por mim para me fazer morrer com Ele, morrer nele, e ressuscitou para viver em mim. E se Ele vive em mim,
Eu vivo para Ele neste mundo. Santo é isso? Evangelho de João, capítulo 17, versículo 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Santificados na verdade é santificados em Cristo, porque Jesus é a verdade. Quando foi, irmãos, que Jesus se santificou por nós, para que nós também fôssemos santificados na verdade nele? Foi na cruz do Calvário, quando ele se ofereceu ao Pai por nós naquela cruz. Hebreus 10, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. E nessa vontade, na qual vontade? É a vontade do Pai. Então, nessa vontade dele, que temos sido santificados, já aconteceu, santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre. Irmãos, muitos sacrifícios de animais no passado foram oferecidos a Deus, e Deus aceitou esses sacrifícios no altar. Primeiro, se colocava no altar os animais limpos, sem defeitos. Se alguém levasse lá no altar um cão, um porco, Deus rejeitaria. Mas agora, irmãos, conforme Hebreus 10:10, não é mais um animal, é o corpo imaculado, santo e puro de Jesus sendo oferecido como oferta ao Pai naquela cruz. Porque é nessa vontade, é a vontade do Pai. Esta é a vontade do Pai. A vontade do Pai, irmãos, é que o corpo de Jesus fosse oferecido, ofertado naquela cruz. Foi o que Jesus fez. Mas uma coisa grandiosa, uma ação grandiosa aconteceu quando Jesus ofereceu o seu corpo no altar da cruz. Ele nos atraiu para o seu corpo. Quando Jesus ofereceu o seu corpo na cruz, ele nos atraiu para o seu corpo naquela cruz. Romanos 7, verso 4, vai dizer que ação maravilhosa é essa que aconteceu naquela cruz, no corpo de Jesus. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Nós, no corpo de Cristo, conforme o texto lido, fomos crucificados e mortos. Fomos mortos pelo corpo crucificado de Cristo. Irmãos, através dessa morte, pelo corpo de Cristo, Deus nos separou do pecado, nos santificou para Ele.
quando Paulo diz: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Ele está dizendo para nós o seguinte: meus irmãos, Deus nos pegou dentre os imundos deste mundo, nos identificou no corpo de Cristo, naquela cruz, nos fez morrer lá para nos separar do pecado e santificar-nos para Ele mesmo, para Ele viver em nós, para Ele manifestar sua vida em frutos santos para Deus e para ser o Senhor absoluto. E depois, irmãos, não me venha para cá relatar pecados na sua vida, porque não há mais espaço para o pecado na vida dos santos de Deus. Lucas capítulo 1, verso 74 e 75. De conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça, perante Ele, todos os dias da nossa vida. Está falando de Jesus, da sua missão bendita, de conceder-nos que, libertados, começa com a libertação da mão de nossos inimigos. Inimigos aqui é o pecado, é o diabo, é o mundo, é o eu, é a carne, é o velho homem, é a velha natureza. Então, libertados da mão de nossos inimigos, ou serviríamos sem temor. Agora preste atenção: em santidade e justiça perante Ele. Quanto tempo, irmãos? Todos os dias da nossa vida. Um dia tem 24 horas. Todos os dias, todas as horas, minutos e segundos, durante toda a nossa vida, todos os dias da nossa vida. Santidade em tempo integral. Não levante uma contestação ignorante, dizendo que não é possível esse tipo de vida diante do Senhor. Esta contestação ignora, em primeiro lugar, o poder de Deus de pegar um pecador imundo e mudá-lo em um santo pela morte e ressurreição juntamente com Cristo. Depois de você dizer: eu sou um pecador mesmo, e não tem jeito de ser santo assim, você está fechando os olhos para o poder de Deus, que pode sim, irmãos, pode sim mudar você em um santo de Deus em tempo integral. Irmãos, temos mais de 40 versículos no Novo Testamento onde aparecem as palavras pecador, pecadora, pecadores, e nenhum deles se refere aos salvos, havendo apenas uma exceção. 1 Timóteo
1, verso 15. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo identificou-se a si mesmo neste texto como um pecador. Mas o contexto, irmãos, revela que ele estava falando. O contexto revela que ele estava falando sobre sua vida antes de encontrar a salvação. Observe com cuidado o contexto desta passagem. Versículo 12, você pode ir até o 16. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. O verso 13, irmãos, não deixa dúvida que estava escrevendo, fazendo referência ao tempo que ainda não era salvo. Você pode ler o 13? A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Você viu? Você viu que o texto diz aí que a mim que noutro tempo era, prestou atenção? Era, quando ele era tudo isso aí, ó, perseguidor, insolente. E a expressão fiz na ignorância, fiz na ignorância, na incredulidade, reforça a ideia ainda mais. É triste, irmãos, e também desonesto usar o versículo 15 para justificar a prática nefasta do pecado na vida dos santos. É uma distorção da santa palavra de Deus. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua graça, sua misericórdia, a sua salvação. E diz aqui, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Aí é o versículo 16. Outro texto, outra versão do texto diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu era o maior de todos, mas Deus teve misericórdia de mim, de tal maneira que Cristo pôde
usar-me como modelo para mostrar a todos como Ele é paciente, até mesmo com o pior dos pecadores. Romanos 5, verso 8, pode ser lido? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. É uma ação passada, está indicando algo passado. Uma outra versão que eu estou usando aqui diz assim nesse texto: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Éramos, irmãos, indica uma condição anterior à salvação e também uma condição de natureza. Então, irmãos, Paulo escreve que Jesus operou nele com misericórdia e graça de tal maneira que ele não continuou mais com o modelo velho de Adão, o modelo do pecador, mas Deus fez dele um novo modelo, modelo do novo homem, modelo de Cristo, modelo santo, modelo. A palavra modelo na indústria gráfica, irmãos, significa a primeira prova, uma cópia, uma amostra. Ninguém vai se interessar por um modelo defeituoso, velho, estragado. As peças de automóveis são submetidas a teste de qualidade. Aquelas peças que saem com defeitos de fábricas são colocadas de lado, não serve, não tem serventia, são reprovadas. O modelo de Paulo é o modelo de Cristo, o novo homem, o modelo santo. Irmãos, a salvação seria um negócio tristemente frustrante se após ser salvo continuasse no pecado. Seria o mesmo que determinar um leproso limpo, como Jesus fez, e deixá-lo depois morrer da mesma enfermidade. Irmãos, não há pecado na vida dos santos de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, porque Cristo é nossa vida, Cristo está em nós. Um pastor fez a seguinte oração: ó Deus, te agradeço porque o meu velho homem foi crucificado com Cristo naquela cruz. Te agradeço. Mas tem hora, ó Deus, que esse velho homem desce da cruz e vem trazer, ou vem fazer miséria na minha vida. Irmãos, isso é brincadeira, não é oração, é piada. A obra de Cristo não tem retorno, a obra de Cristo não tem recaída. Não se tem notícia que alguém crucificado desceu vivo do engaste de uma cruz, quanto mais aqueles que morreram em Cristo. Romanos 6, versos 10 e 11. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado,
mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Acabou. Jesus morreu para o pecado. Acabou. Eu morri com Cristo para o pecado. Acabou. Aqui diz que quanto ao ter morrido, de uma vez para sempre morreu. Não volta mais. Não tem retorno. Não tem recaída. A salvação do pecado é passado, presente e futuro. Fui salvo por Cristo, que me levou à morte com Ele naquela cruz. Estou sendo salvo do pecado no meu dia a dia, pela vida de Cristo em mim, irmãos. E depois, quando Cristo nos levar, então, até da presença do pecado sairemos. A vida de Cristo nos guarda do pecado. A vida de Cristo nos guarda do pecado. Pense nisso, irmãos. Se você é nascido de novo, não admita a profanação da sua vida. Se você ainda não tem a experiência de santidade, vá diante do Senhor e confesse que é pecador, confesse a sua velha natureza, sua imundície, e diga a Deus: Senhor, eu aceito a minha atração no corpo de Cristo. Nele me fizeste morrer. Tu me aceitastes no corpo do teu Filho naquela cruz. Tu me separaste, me santificaste para ti mesmo. Tu ressuscitaste e ressuscitaste a mim contigo, para viver a tua santidade em mim. Sou teu santo, porque tu vives em mim. Sou teu santo, porque tu vives.